Resolvi abrir esse vídeo aqui totalmente de improviso, né? Nem me arrumei, eu costumo me arrumar para as lives, nem fiz isso, porque esse vídeo, na verdade, o intuito dele é que ele seja divulgado mesmo, que ele seja compartilhado. É uma reflexão, né? E também um alerta. Ontem, eu vou ser rápida, tá? Para você entender o que eu quero dizer, qual é a minha mensagem. Mas se você é mulher, se você é mãe e principalmente se você é minha seguidora, minha aluna, esse vídeo é para você. Ontem eu fui na escola da minha filha estuda numa escola particular, não é escola pública, mas quem me conhece aqui do meu perfil sabe que eu sou professora de escola pública. Mas a minha filha estuda numa escola particular. Como eu sou professora de escola pública, eu conheço qual é a qualidade do ensino público. Eu sei que são poucos os profissionais que, de fato, né, no ensino público, se dedicam por várias questões, né? Não vou entrar nisso agora, questões políticas, não vou entrar nisso, que não é esse o objeto da minha fala aqui, mas o objeto é outro, né? E você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer. Então, por isso, por ser professora de escola pública, eu escolhi colocar minha filha numa escola particular porque eu sempre dei muita importância para a educação da minha filha. Eu tenho uma filha só de 11 anos e eu sempre dei muita importância à educação dela. Isso foi um dos motivos pela qual eu me tornei professora, para que eu, além de tudo, tivesse tempo na minha agenda para ser mãe, porque ser mãe também é, né, um trabalho, vamos dizer assim, não é fácil, não é também demanda da gente gasto energético, emocional, financeiro, dedicação. Mesmo quem gosta muito de ser mãe, como é o meu caso, mesmo quem ama muito seus filhos, isso que eu estou falando é uma verdade. Existe um gasto, né, energético, financeiro, emocional, né? A gente fica com muitas dúvidas, a gente fica ansiosa, a gente se sente culpada na maior parte das vezes por coisas que não fez ou por coisas que fez demais, enfim. A mãe já, assim que nasce o filho, já nasce uma mãe culpada, essa que é a verdade. Mas ontem eu fui na escola da minha filha, como eu falei, na escola particular. Por que eu fui lá? Porque mudou de professor. E não foi a primeira vez, né? Já havia mudado 2 vezes. A escola disse que o professor passou no concurso público, então achou, teve que sair da escola para poder abrir o horário na sua agenda e assumir o concurso público. Ok, eu entendi. Aí mudou novamente o professor. Já foi da terceira matéria, né? Professor de história. E aí eu fui lá para saber, eu fui lá para perguntar. E aí eu quis conversar com a coordenação, com a direção da escola para saber por que está mudando de professor. Foi muito triste o que eu ouvi lá, muito triste. Por vários aspectos eu quero discutir isso aqui com você, eu quero conversar sobre isso aqui com você. O primeiro aspecto, né, que eu achei muito, muito triste foi o aspecto no âmbito profissional, né, de como o professor hoje ele tem suas emoções tão esgaçadas, suas emoções estão tão em frangalhos, né? Assim, não só professor, se a gente for ver médico, advogado, vários profissionais aí estão desse jeito, até quem é só dona de casa, né? Que só, né? Porque como se fosse pouco, dona de casa, ainda que não se considera um profissional, ou seja, a gente tem visto aí um adoecimento mesmo da sociedade, né? Na maior parte, a gente vê as pessoas com as emoções muito. As emoções muito fragilizadas. E aí eu fui lá e a primeira coisa que eu soube foi isso, né? Que o professor, a professora não estava se adaptando ali na escola, não se adaptou abri mais porque estava pouca claridade. A professora não se adaptou à equipe, ela não estava conseguindo ter domínio de turma e aí ela foi convidada a se retirar da escola, porque ela não estava se adaptando. E realmente, eu conversando com a minha filha, eu soube que é uma turma muito difícil. Esse é um ponto, né? Um ponto, assim, muito preocupante aí da nossa sociedade. É a questão, assim, das pessoas estarem com seus emocionais, assim, muito fragilizado, vamos dizer assim, né? Para eu não falar adoecido, tá, gente? Eu não quero usar essa palavra aqui para não ser também tão... não é porque eu sou terapeuta, né? Além de ser professora, e eu me formei também terapeuta e agora estou me especializando em psicanálise por conta da minha profissão, né, de professora, para eu poder ter um emocional melhor com os meus alunos, eu trabalho com ensino médio, e também para que eu seja uma mãe melhor, né, que eu fosse uma mãe melhor para minha filha.
Eu sempre pensei que a minha filha merecia uma mãe, o melhor que eu pudesse ser, a minha melhor versão. Então eu procurei ser a minha melhor versão, busco ser a cada dia a minha melhor versão por ela também. Além de tudo, porque eu acredito, né, que nós estamos aqui, né, por um propósito maior, e para eu conseguir viver esse propósito na sua plenitude, eu precisava também me desenvolver. Então foi tudo isso que fez com que eu buscasse me formar em psicanálise, me formar em psicanálise, né, psicanalista. E aí, um ponto foi esse, a professora foi demitida porque ela não estava emocionalmente bem para lidar com a turma. O segundo ponto que me chamou muita atenção, e é esse que eu quero conversar com você, né, sobre esse que eu vou falar agora. Quando eu fui conversar com a coordenadora, ela disse assim, vocês, que foi eu e meu marido, ela disse assim, vocês foram os primeiros pais que apareceram aqui. Eu tô com vontade de ir na escola para falar sobre a mudança de professor, porque como eu sou professora, eu sei que isso não é bom. Desde junho, né? A gente já está em setembro. Eu tô com vontade de ir lá desde junho. Mas eu falei assim, não, eu acredito que, como os professores passaram no concurso público, é melhor que eles vão mesmo, porque é melhor para eles, né? Eu também sou funcionária pública, então eu sei que é melhor ser funcionário público do que trabalhar na instituição privada por conta do estatuto, né, do fato de ser algo que tira a nossa, pelo menos tira da gente a preocupação de ser mandado embora. Então eu entendi essa parte, não fui. Mas quando eu fui agora, né, porque eu fiquei preocupada com a parte pedagógica da minha filha e também eu sei que o aluno ele precisa desenvolver com o professor um laço afetivo. Eu estou falando isso como terapeuta, né? Antes eu não tinha essa visão, mas hoje eu sei que o aluno ele precisa desenvolver com o professor um laço afetivo, senão não consegue ter ali na sala de aula um ambiente propício para ele aprender. Né? Então eu fui lá para poder saber de tudo isso. Aí ela disse assim para mim, ela falou assim, mãe, você foi a primeira, né? Vocês dois foram os primeiros pais que apareceram aqui para saber disso. Isso me deixou muito preocupada. Sabe por quê, gente? E é sobre isso que eu quero falar, né? Fiz uma introdução enorme para falar sobre isso. Tô até falando rápido, porque eu sei que vocês não gostam de perder tempo, né? O que me preocupou como professora e como terapeuta foi essa negligência, né, que a gente vê. Eu achava que era só na minha escola, que era pública, né? Eu achava que era só na minha escola, que os pais negligenciam mesmo os filhos, né? E principalmente porque eu trabalho com ensino médio, então eu pensava, não, eles já são grandes, né? Só que quando eu conversei com essa coordenadora, ela disse que essa negligência acontece desde da creche, né? Que inclusive tem pais, tem mães, né? Tem responsáveis que a mochila da criança, né? E a criança da creche ela tem 1 ano, né? Mais ou menos, que a mochila vai a mesma, intacta, a semana inteira, com a mesma mamadeira suja, com a mesma roupa que a professora botou ali dentro suja para trocar, que o responsável não troca, e com a mesma merenda que a criança não comeu. Então, se a criança não comeu, ainda tem merenda dentro do pote. Escola particular, a escola da minha filha não é barata. Não estou falando de um público baixa renda, eu estou falando de um público de uma classe, né, média alta. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Qual é o meu alerta aqui? Eu não sei se... Gente, eu fico até emocionada. Eu não sei nem se isso é um alerta. Na verdade, isso é um chamado, né? Uma convocação. Que tudo que a gente faz, né? Eu estou falando com você como professora e terapeuta e como coach também. Tudo que a gente faz comunica alguma coisa. A roupa que a gente veste, eu tô aqui com essa blusa, eu tô aqui com esse cabelo, com esse filtro, que eu tô usando um filtro porque eu não tô usando maquiagem. Tudo isso comunica algo para você. Tudo isso comunica. Tudo que você vê nas pessoas, mesmo que elas não abram a boca, tá comunicando alguma coisa. Por que eu tô falando isso? Eu ensino isso para meus alunos no ensino médio, tô ensinando isso para você também. Por que eu tô falando isso? Porque quando os pais não aparecem na escola para saber como é que está o filho, não aparecem na escola para saber como que o aluno para buscar, para levar, quando na reunião, quando o pai e a mãe, os responsáveis, eles não ligam, né? Eles só pagam a escola e deixam o filho lá como se a escola fosse responsável por todo o resto. Isso comunica para o filho. Sabe o que comunica? Que a educação não é importante e comunica também que ele não é amado.
né? Gente, eu tô assim, eu fiquei muito impressionada com o que eu ouvi, preocupada. E se você tá ouvindo na minha fala, fala de indignação, né? É, quando ela falou que os pais não foram lá, eu fiquei muito preocupada com isso mesmo, porque eu comecei a trabalhar como terapeuta e eu tenho, assim, visto, eu tenho feito palestras, eu tenho dado cursos, como a sociedade está com problemas emocionais. E isso começa em casa, né? A ciência mostra isso pra gente, isso começa em casa, né? E quando a gente comunica para o nosso filho que ele não é tão importante, isso faz com que ele tenha uma baixa autoestima muito grande. E uma criança que tem uma baixa autoestima, ela vai se ligar a pessoas que dê a ela um pouco mais de atenção do que a atenção que ela tem em casa. E se essas pessoas que estão dando a ela, né, mais atenção, forem pessoas nocivas para elas de alguma forma, ainda assim elas vão se ligar a essas pessoas. E aí eu não sei se você já está entendendo o que eu quero dizer, né? Você está Então, às vezes, a mãe acontece assim, eu sei que isso acontece, não são todas que são iguais a mim, que são professoras, e aí tem um horário mais flexível. Mas eu sei que acontece da mãe ela não ter tempo, né? Porque ela trabalha o dia inteiro, de ir na escola para saber do filho. Mas existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que dá ao adolescente, à criança, o direito, né, de que o pai e a mãe acompanhem a vida escolar, ou seja, apareça na reunião da escola. Para você ter uma ideia, eu nem vejo mais reuniões escolares, porque os pais não vão. Na escola que eu trabalho já não tinha, mas eu achava que era porque era escola pública. Agora eu vejo também que na escola da minha filha já não está tendo mais reunião. Tudo é online, né? Tudo é online. Só que o que isso comunica para a criança? Quando a criança ela chega em casa com o dever de casa e o pai e a mãe, o responsável, né? Não pergunta, e aí, seu dever, vamos sentar para fazer. Como é que foi seu dia? Eu quero te ouvir. Quando não tem esse tipo, né, que eu acho que é o mínimo, não tem esse tipo, né, de costume, de hábito, isso comunica alguma coisa para a criança. E comunica o que para a criança? Que ela não é importante. Comunica que estudar não é importante. E a gente aqui no Instagram, a gente está em busca, né, tanto de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional. Só que às vezes a gente esquece lá da nossa casa, cara. A gente esquece lá do nosso filho, entendeu? A gente esquece do princípio de tudo, né? Do primordial, daquilo que é básico. A gente acaba esquecendo, a gente não faz o básico bem feito. Qual que é o básico bem feito? É lá em casa, né? Em casa lá, sentar com seu filho para comer e ouvir o que ele está falando, sentar sem ver televisão, sentar sem celular, só para ouvir, né? E ali trocar, entender o que ele está sentindo a respeito daquilo. Isso eu tô falando para você, porque eu fiquei estarrecida com o que eu ouvi, mas isso eu tenho 19 anos de magistério. Isso para mim é algo tão comum e na minha sala de aula que eu vejo às vezes meus alunos vindo, meus alunos são adolescentes, 16, 17, 18 anos. Às vezes eles vêm com a cara amarrada, triste, chateado. Hoje que eu sou uma psicanalista, hoje que eu trabalho com as terapias, hoje que eu sou coach, eu já sei e faço análise comportamental, então eu já consigo mapear o comportamento dele. Então, quando ele chega lá na sala de aula, que eu vejo que tem alguma coisa errada, eu já sei até a abordagem, né? Hoje eu sei disso. Não foi sempre que eu soube, né? Porque eu essa minha formação não é desde o meu início do magistério, né? Mas hoje eu sei e eu consigo também mapear isso na minha filha. E eu falo muito pro meu marido, eu falo pro meu marido assim, eu tenho recurso. Quando eu falo recurso, não é financeiro, é recurso técnico, né? Para ver essas coisas e ajudar. Imagina as pessoas que não têm, os pais que não têm. Então, qual que é o meu alerta aqui para você que é mãe? Procura ajuda se você precisa de ajuda com seu filho. Procura ajuda para você se você se sente sobrecarregada, se você não consegue, né, lidar com as demandas, se você acha que tudo isso para você que está sendo muito pesado, não é para ser assim. E tem forma de não ser. Só que você precisa se abrir para a ajuda. Você precisa primeiro dar o primeiro passo, que é se conscientizar de que tem alguma coisa ali que precisa de ajuste, entendeu? E aí você procurar ser a melhor pessoa
para que os seus filhos recebam a melhor mãe, seu marido a melhor mulher, o mercado de trabalho o melhor profissional, porque a gente tá aqui, agora eu vou falar de propósito, né? Nosso propósito aqui é resplandecer a glória do Senhor. Só que a gente não consegue fazer isso se o nosso emocional estiver em frangalho, se o nosso emocional estiver doente. A gente não consegue fazer isso se o nosso emocional estiver em desequilíbrio. A gente, para conseguir resplandecer a glória do Senhor, ser a nossa melhor versão e fazer as boas obras, que foi para isso que a gente veio a esse mundo, a gente precisa estar bem emocionalmente. E isso começa do básico bem feito. O básico bem feito é a nossa família. Então, se a gente, na nossa família lá, a gente não consegue transbordar a nossa melhor versão em Deus, né, que é o nosso propósito na família, a gente está colocando aí na sociedade mais indivíduos quebrados, fragmentados, entendeu? E aí a gente vê muitos adolescentes com problema de identidade, muitos adolescentes com problema de autoestima, e agora a gente está no mês de Setembro Amarelo, e isso veio na minha mente agora, né? Nem abri a live para falar disso, mas a gente está no mês de Setembro Amarelo. Quanta questão, quantas crianças, quantos adolescentes com problemas de ansiedade, depressão e até acabando com sua própria vida por falta de autoestima, porque tem a autoestima baixa. E muitas das vezes é porque falta dentro de casa atenção e amor. Mas é porque o pai e a mãe não prestam? Não, não é por causa disso. É porque o pai e a mãe também estão emocionalmente, né, fragilizados. A gente vai perpetuando, gente. A gente vai levando para a próxima geração as nossas feridas se elas não forem saradas. Entende? A gente não tem como amar o próximo se a gente primeiro não se amar. Amar o próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? E às vezes esse próximo é o seu marido, é o seu filho. Entendeu? O seu marido, ele precisa sair da sua casa, ele precisa sair de casa, melhor dizendo, né? Não é sair da sua casa, mas é sair de casa para trabalhar, ele precisa sair de casa com confiança, né? E como é que você transmite, você que é mulher sábia, transmite essa confiança para o seu marido se você nem tem para você, né? Então, assim, tenha a humildade, sabe? Tenha a humildade de buscar ajuda, de parar um pouco essas coisinhas que não são tão urgentes e tão importantes na nossa vida, para a gente olhar para o que realmente importa. Que muitas das vezes é a gente mesmo, é o nosso emocional, é a gente ser melhor a cada dia. E ser melhor a cada dia. Lembra que eu comecei a live falando que eu queria ser melhor mãe? Hoje eu entendo que ser melhor mãe não é bom para Isabela só, para minha filha, é bom para mim também. E ser melhor mãe agrada a Deus. Ser melhor esposa agrada a Deus. Ser melhor profissional, melhor professora, melhor terapeuta para você, melhor professora aqui no Instagram, melhor professora online, melhor palestrante, agrada a Deus isso. Então, não adianta, quando eu quero ser a melhor pessoa, né, para Deus, quem ganha não é só eu, mas todo o meu ambiente. E quando eu falo para você da gente ser melhor, né? Não é ser melhor que ninguém, mas é a gente se dar a oportunidade de evoluir, entende? É a gente se dar a oportunidade de evoluir. E ter humildade também de saber uma coisa. Eu tive dificuldade com isso, sabia? Mas eu vou te falar, eu vou abrir meu coração para você. Eu tinha dificuldade com isso, mas ter humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, que a gente não dá conta de tudo, que a gente não é boazona, entendeu? Que a gente não é Mulher Maravilha, entendeu? Que a gente é frágil, que a gente é vulnerável e que a gente precisa de ajuda. Então, o que eu quero aqui com esse vídeo? Que se você está se sentindo sobrecarregado em casa, né, para lidar com as demandas que são primordiais, mais importante que a nossa profissão, mais importante que a nossa carreira, são os nossos filhos, é o nosso marido. Né? Em primeiro lugar na nossa vida. Gente, é loucura, o mundo está dizendo o contrário disso, mas é assim que é. De acordo com a palavra de Deus, é assim que é. Em primeiro lugar, Deus, amá-lo acima de tudo, acima de nós mesmos. Depois, nosso marido. Depois, os nossos filhos. E depois, todo o resto. Todo o resto é o profissional, todo o resto. Eu penso, e eu fiz isso na minha vida, mas eu penso assim, se uma mulher que quer dar muita ênfase ao seu profissional, não casa, não tenha filhos.
espera, né, ter sucesso profissional e depois forme sua família. Agora, se formou a família primeiro, a família vem em primeiro lugar. Porque quando você chegar naquele grande dia, Deus não vai te perguntar pela tua profissão, pelo teu salário, pelo teu número de seguidores. Deus vai perguntar: cadê a família que eu te dei? Cadê o filho que eu te dei? Cadê a herança? Era a minha herança, o teu filho era a minha herança. Eu dei a minha herança a você. O que você fez com a minha herança? Ele vai te perguntar isso. Então, esse vídeo, ele é um vídeo de uma professora desesperada, de uma mãe, né, preocupada com a sociedade em que a filha dela está vivendo, e principalmente de uma terapeuta que quer e está abrindo o coração mesmo para você, para te ajudar se você precisar. Às vezes você precisa só de alguém para te ouvir. Então, assim, busca ajuda. Se você não consegue dar a sua melhor versão para o seu filho, né, busca ajuda, porque não precisa ser assim, não precisa ser pesado, não precisa ser desse jeito. Você pode sentir prazer em estar com seu filho, você pode sentir prazer em passar tempo, investir tempo com ele. E quando você faz isso, você comunica para o seu filho o seguinte: filho, eu te amo. Você é amado, você é importante, você é especial. Você comunica isso para ele, isso transborda no meio que seu filho circula, entendeu? Isso transborda no meio que ele circula. E quando você negligencia a escola do seu filho, que hoje para o seu filho a única coisa importante na vidinha dele é a escola dele. Se você negligencia, você está dizendo para ele, sabe o quê? A escola não é tão importante assim. Se você que é você não está dando para o seu filho a importância devida à escola, não está ensinando isso para ele, como é que ele vai aprender? E aí a gente chega, e aí agora eu vou te falar como professora, a gente chega na sala de aula, a maior parte dos alunos totalmente desinteressados. Será que os seus pais deram importância devida à sua educação? Deram? Então, se não deram, será que você agora não está perpetuando isso? Então, se você sente, se você percebe que está perpetuando, será que não é hora de você procurar ajuda para quebrar com essa maldição aí da sua família? Porque eu falo para os meus alunos uma coisa: se vocês são cristãos, vocês eram para ser de longe os melhores alunos da escola. Por quê? A Bíblia diz assim pra gente: quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Então tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Tudo que a gente pegar para fazer, a Bíblia diz isso também, Colossenses. Tudo que você pega para fazer, faça com excelência, como para o Senhor e não para homens. Então eu falo para eles: vocês deveriam ser os melhores. Não digo os melhores da sala, os melhores da escola, mas os melhores a cada dia. Melhorando a cada dia. Só que eles nunca vão entender isso se dentro lá da casa deles, os pais dele também não têm a mesma comunicação. E não adianta essa comunicação ser só de fala. Essa comunicação precisa ser de prática. Entendeu? Então, assim, que essa mensagem se tocou no teu coração, manda para outra mulher. Manda para outra mulher para que ela dê mais atenção à vida escolar do filho dela. Um beijo grande, até a próxima, gente. Tchau, tchau.